Quando cheguei aos prédios do Undimo naqueles últimos dias de agosto, tive a impressão de ter cruzado para uma realidade paralela. Bandeiras de dezenas de países se moviam ao vento, as fachadas de vidro refletiam o sol da tarde, e eu ali, parada na entrada principal, com uma mala na mão e um casaco comprado pela minha mãe em liquidação no ano anterior. Observava os estudantes passando, as garotas com roupas de grife, os rapazes com relógios de luxo, todos com os últimos modelos de celular, enquanto na área de estacionamento brilhavam carros importados de alto padrão. Mas eu queria estar ali. Sonhava em escrever sobre o mundo, sobre pessoas, sobre o que acontecia além dos limites da minha pequena cidade, onde o maior evento era a inauguração de uma nova loja. Meus pais tinham vendido o carro para pagar os 2 primeiros anos da faculdade, e eu não podia decepcioná-los. No alojamento arrumei minhas poucas coisas nas prateleiras e me deitei na cama estreita, ouvindo o murmúrio das colegas de quarto conversando sobre assuntos que me eram estranhos. Uma delas, a Lena, comentara mais cedo que nos fins de semana voava para São Petersburgo só para visitar os pais. Tentei calcular mentalmente quanto ela devia gastar com passagens aéreas, mas, na verdade, nem fazia ideia do valor de um bilhete. As primeiras aulas confirmaram que eu estava no lugar certo. Quando o professor de inglês pediu que alguém traduzisse um trecho complexo do Financial Times, levantei a mão sem hesitar. As palavras saíram fluentes, com a entonação natural. Vi o professor assentir em sinal de aprovação. Excelente, senhorita Selesniova. Onde aprendeu o idioma? Perguntou. Na escola e sozinha, respondi. Desde criança, os idiomas vinham com facilidade para mim. Era por isso que eu havia sido aceita ali. No intervalo, uma garota de cabelos longos e loiros se aproximou com um sorriso que parecia excessivo para uma simples apresentação. Oi, sou a Vika, estendeu a mão. Você fala inglês muito bem. Vamos ser amigas, afinal, a gente não abandona os nossos. Apertei sua mão e senti um leve perfume de colônia. Eu sou a Nastya, me apresentei. Obrigada. De onde você é? Da região de Ryazan. Vika assentiu com um leve ar de superioridade. Eu sou de Moscou. Meu pai trabalha no ministério, minha mãe em um banco. Você entende, né? Não entendia, mas balancei a cabeça. Na hora do recreio, Vika estava no centro de um grupinho de 5 ou 6 pessoas. Entre eles estava Gênia, um rapaz alto de postura confiante. Nastya, chamou Vika quando passei por perto. Mostra essa jaqueta. Ela é diferente. Parei. Não havia malícia em sua voz, mas algo dentro de mim se contraiu. É uma jaqueta comum, respondi. Não, é interessante. Onde comprou e quanto pagou se não for indiscrição? Falei o preço, e Vika abriu os olhos exageradamente. Sério? Uau! Pensei que não fizessem mais tão baratas assim. Os rapazes riram. Gênia cobriu a boca com a mão, mas seus olhos brilhavam de divertimento. É facinho, respondi, tentando manter a voz firme. Segui meu caminho, forçando-me a andar normalmente, enquanto uma onda de vergonha queimava por dentro. À noite, minha mãe ligou no horário de sempre. Como vão as coisas, filha? E os estudos? Tudo bem, mamãe. Os professores são bons, o curso é interessante, e os colegas? Também são legais, simpáticos. Ouvi seu sorriso através da linha. Fico tão feliz, Nastyenka. Seu pai e eu estamos muito orgulhosos. Ontem ele passou a manhã toda contando para os vizinhos que a filha entrou num Undimo. Depois da ligação, fiquei sentada na cama, olhando pela janela. Moscou brilhava com suas luzes, e parecia que em algum lugar além daquele clarão, uma vida verdadeira me esperava. Eu só precisava provar que merecia vivê-la. Até o final de outubro, percebi que o episódio da jaqueta não fora um acidente. Em um seminário de jornalismo internacional, escrevi um ensaio sobre como diferentes países abordavam conflitos na mídia. O professor leu trechos em voz alta sem revelar o autor, e depois perguntou quem havia escrito. Fui eu, disse. Trabalho excelente, senhorita Selesniova. Você pensa como uma jornalista de verdade. Senti o rosto esquentar de satisfação. Mas ao me virar, vi a expressão de Vika, um olhar vazio e lábios apertados de raiva. Depois da aula, enquanto saía, ouvi atrás de mim. Claro, as provincianas sempre se esforçam mais. Precisam provar que têm direito de estar aqui, disse Angélica, outra integrante do grupo de Vika. E Vika apenas riu, alto demais para ser natural. No almoço, enquanto comia na cantina, um papel amassado caiu na minha mesa. Desdobrei. Escrito a lápis, lia-se caipira. Olhei ao redor. Vika e suas amigas estavam 3 mesas adiante, fingindo conversar sobre outras coisas, mal contendo o riso. Nastya, gritou Vika do outro lado do refeitório. Você vai à festa na sexta? Não sabia de nenhuma festa. Que festa?
A que o Gênia está organizando. É fechada em uma boate. A entrada custa 20 mil rublos, mas vai ser incrível. Tem até um DJ vindo especialmente de Londres. 20 mil. Era tudo que meus pais me davam para o mês. Não, não vou, respondi. Que pena, disse Vika, inclinando a cabeça com falsidade. Desculpe, mas não tem ingressos com desconto para quem não tem dinheiro. Sua mesa explodiu em risadas, que se espalharam pelos outros estudantes. Levantei-me, peguei a bandeja e saí, as pernas trêmulas, mas obrigando-me a caminhar devagar, sem correr. À noite no quarto, ouvi minhas colegas cochichando no corredor com alguém. Lena, a mesma que voava para São Petersburgo nos fins de semana, dizia. Ela tem só 3 conjuntos de roupa íntima e as meias também. Deve estar lavando em rodízio há um mês. Acho que usa as mesmas desde os 15 anos. Fiquei deitada com o rosto enterrado no travesseiro, tentando respirar sem fazer barulho. No dia seguinte, depois da aula, abordei Vika. Ela estava sozinha, o que era raro, pois geralmente estava cercada por seu séquito. Vika, posso falar com você? Claro, respondeu com o mesmo sorriso radiante. Por que você faz isso? Fazer o quê? Ela manteve o sorriso imóvel. Tudo isso. Vika ficou em silêncio por um instante, sem alterar a expressão. E daí? É só diversão. Para você não achar que é alguma estrela, a mais inteligente da turma. Não acho isso. Claro que acha. Levanta a mão em todas as aulas. Faz questão de mostrar que é a melhor aluna. Acha que os professores não percebem que você só quer se promover. Eu só estou estudando. Você está tentando provar que merece estar aqui, e isso irrita. Olhei para ela e entendi, não ia parar. Gostava daquilo. Não era crueldade infantil nem um mal-entendido. Era uma vontade consciente de me colocar no meu lugar. Entendi, disse. Ótimo que tenha entendido. Naquela noite fiquei acordada por horas, atormentada pela dúvida. Conseguiria suportar aquela pressão ou desistiria e voltaria para minha cidade? Já era novembro, e decidi me dedicar totalmente aos estudos. Passei a responder as perguntas em aula com ainda mais segurança. Quando o professor fazia uma questão difícil, não hesitava mais. Era a primeira a levantar a mão. Meu relatório sobre os problemas nos alojamentos estudantis foi publicado no jornal da universidade e teve mais visualizações do que qualquer outro artigo daquele mês. Vika observava tudo com o mesmo interesse frio com que alguém examina um inseto sob o microscópio. Até que chegou aquele dia, na palestra do reitor. Estávamos em um auditório lotado, uns 150 alunos. Ele falava sobre as relações diplomáticas entre a URSS e os países africanos. De repente interrompeu a explicação e olhou para a plateia. Senhorita Petrova, dirigiu-se a Vika. Quais eram os princípios fundamentais que norteavam a política externa soviética na África? Quais eram os princípios fundamentais da política soviética em relação aos países da União Africana após 1985? Vika se levantou. Vi como ela empalideceu levemente, embora tentasse manter uma expressão confiante. Bem, os princípios básicos eram a cooperação mutuamente benéfica e o desenvolvimento de laços comerciais, respondeu com frases genéricas, vazias de significado. O reitor a ouviu com o rosto impassível. Sente-se, senhorita Petrova. Talvez alguém aqui saiba uma resposta mais concreta. Ergui a mão. Senhorita Selesniova, chamou o reitor. A política soviética na África a partir de 1985 se baseava em 3 princípios principais. A expansão da presença por meio da cooperação militar técnica, especialmente com países socialistas como Angola e Moçambique. O desenvolvimento de parcerias energéticas, incluindo a energia nuclear, e a promoção de um modelo multipolar como alternativa à influência ocidental. As ferramentas-chave eram a anulação de dívidas, contratos militares e programas educacionais. O auditório emudeceu. O reitor assentiu com aprovação. Excelente, senhorita Selesniova. Exatamente assim. Vejo que você estudou com atenção o material adicional que deixei na última aula. Quando me sentei, percebi pelo canto do olho o olhar de Vika. Se olhares pudessem matar, eu já estaria morta. Após a palestra, caminhei pelo corredor pensando no próximo artigo para o jornal. Precisava ir rápido para casa trocar de roupa. O Departamento de Relações Internacionais organizava um evento especial naquela noite. Eu tinha um único vestido que poderia ser considerado bonito, um azul de mangas longas comprado pela minha mãe para a formatura do ensino médio. Não era o mais moderno nem o mais caro, mas era decente. No salão de eventos, os organizadores se moviam apressados. Montavam microfones no palco e arrumavam mesas redondas cobertas com toalhas brancas. O que vai acontecer aqui? Perguntei a uma veterana. Uma simulação de recepção diplomática, respondeu.
Vou mostrar como interagir com parceiros internacionais em um ambiente informal. Enquanto isso, o salão já se enchia de estudantes em trajes noturnos. As garotas em vestidos luxuosos, os rapazes em ternos de grife. O evento começou. Subiram ao palco professores e alguns convidados, diplomatas, jornalistas, cientistas políticos. Hoje vamos demonstrar como se constrói a comunicação informal nos círculos diplomáticos, anunciou um deles, apresentando-se como Vyacheslav Morozov, ex-aluno do MGIMO e correspondente internacional. Falou sobre como estabelecer contatos úteis, manter uma conversa e evitar situações constrangedoras. Fiquei encostada na parede, ouvindo com atenção e fazendo anotações mentais. Não era encenação, eram informações reais, úteis para o futuro. Depois, nos pediram para nos dividir em grupos para um exercício prático com mentores. Uma música suave tocava ao fundo. Caminhava até minha mesa quando Vika, passando com uma taça de vinho tinto na mão, tropeçou. O líquido derramou-se sobre meu peito, manchando o tecido azul com borrões escuros. Oh! Gritou ela tão alto que metade do salão se virou. Nastia, me desculpe por favor, sou tão desastrada. Pegou guardanapos e começou a enxugar as manchas, só piorando a situação. Que pena do vestido. Acho que era o único bonito que você tinha. Silêncio. 150 pares de olhos nos observavam. Fiquei ali com o vestido molhado, o vinho escorrendo lentamente pelo tecido. Não tem problema, respondi tentando manter a voz neutra. Acontece. Não, é horrível. Alguém tem um vestido reserva? Vika me olhou de cima a baixo. Mas acho que não vai servir no seu tamanho. Risos abafados ecoaram. Um dos reitores interveio. Vamos continuar, por favor. Não percamos o foco. A atenção se dispersou, mas senti que alguns ainda me observavam de relance. Passei o resto da noite pressionando um guardanapo contra o peito para esconder as manchas. Quando o evento terminou, fiquei para ajudar na arrumação. Era um hábito de casa. Enquanto o salão esvaziava, Vyacheslav Morozov aproximou-se. Não o tinha visto. Achava que todos os convidados já tinham ido embora. Você se portou com dignidade, disse ele sereno. Ergui a cabeça. Seu olhar era sério, sem a condescendência que eu estava acostumada a ver nos adultos quando tentavam me animar. Obrigada, respondi. Não foi acidente, certo? O que aconteceu com o vinho? Suspirei. Não, provavelmente não. Se quiser, posso dar um conselho. Coloquei a última cadeira no lugar e olhei para ele, à espera. Nesta vida, o respeito se conquista com atos, não com gritos, disse, depois que lhe contei sobre os últimos meses. Você pode reclamar da injustiça, pode fazer escândalos, mas isso só lhes dará o que querem, a prova de que você se quebrou. Então o que fazer? Torne-se tão boa no que faz que eles não possam mais ignorá-la. Você tem talento, mas talento sem determinação não é nada. Nos despedimos. Caminhei com o vestido manchado, refletindo sobre como aquele homem havia dedicado 5 minutos do seu tempo, e me dado uma força que não tinha preço. Era-lhe infinitamente grata. Na semana seguinte anunciaram um concurso para o cargo de editora-chefe do jornal estudantil. Candidatei-me, embora soubesse que as chances eram pequenas. Normalmente essas posições iam para veteranos. O milagre não aconteceu. Escolheram um aluno do 3º ano, mas me ofereceram a edição de uma seção. Poderia escrever matérias e escolher os temas livremente. Meu primeiro grande artigo chamava-se Ponte sobre o Abismo. Entrevistei estudantes de diferentes regiões, contei suas histórias, como uma bolsa de 30 mil rublos era, para uns, dinheiro de bolso por uma semana, e para outros, o sustento de um trimestre. Falei sobre como distinguir a amizade verdadeira de condescendência. Sobre sonhos que valem mais que qualquer quantia. O texto saiu na edição de novembro e em uma semana, teve mais visualizações online do que qualquer outro material nos últimos 6 meses. A reação de Vika e sua turma foi previsível. Pobres entendem pobres, comentou ela, autossuficiente para que eu ouvisse. Deixe-se divertir. Busca fama através da pena, acrescentou Zênia. Um clichê clássico. Mas suas palavras já não me feriam como antes. Porque ao lado das zombarias, algo novo havia surgido. Estudantes que eu não conhecia cumprimentavam-me nos corredores. Professores assentiam com aprovação. E acima de tudo, eu sentia que estava fazendo o que realmente amava. Em 26 de dezembro, durante a aula de comunicação intercultural, o reitor anunciou no final: amanhã, no último dia antes das férias de inverno, teremos um convidado especial. O professor Hao Han-yan, da Universidade de Pequim, ministrará uma palestra sobre tendências contemporâneas no jornalismo internacional. A apresentação será em inglês. Recomendo a todos que compareçam.
É uma oportunidade única de ouvir um dos principais especialistas em comunicação intercultural. Anotei o nome do professor no caderno. Por alguma razão, uma intuição. Algo em mim havia mudado nos últimos meses. Não era apenas a experiência na China ou a oportunidade de entrar naquele espaço exclusivo, era algo mais profundo. A sensação de que, pela primeira vez, eu ocupava meu lugar no mundo sem pedir permissão. O VIP salão era menor do que o principal, mas com uma vista ainda mais impressionante. As luzes da cidade brilhavam como um mar de estrelas sob nossos pés. Um garçom se aproximou com uma bandeja de taças de espumante. Cortesia da casa, senhorita Selesniova, disse ele com um leve aceno de cabeça. Lera, Caian olhavam ao redor com olhos arregalados, como se temessem que tudo aquilo desaparecesse de repente. Nossa, Nast, como você conseguiu isso? Sussurrou Anne, apertando meu braço. Sorri e apenas balancei a cabeça. Não havia como explicar em poucas palavras, enquanto a música voltava a tocar. Agora um jazz suave, quase íntimo, senti o peso daqueles olhares que ainda nos observavam do salão principal. Vi provavelmente já havia sido retirada, mas sua presença ecoava nas cochichos e nos sorrisos constrangidos dos outros convidados. Alguém deve ter reconhecido meu nome. Alguém deve ter ligado os pontos entre a estudante que falava chinês na palestra e a garota que agora ocupava uma mesa VIP sem ter pago um centavo. Você sabe quem mais está aqui hoje? Perguntou K, inclinando-se para a frente. O filho do dono do Moscow Tower. Dizem que ele sempre vem nessas festas. Segui seu olhar e vi, em um canto do salão, um grupo de jovens bem vestidos. Um deles, de terno escuro e postura relaxada, parecia observar o ambiente com um interesse distanciado. Não era arrogância, era a confiança de quem já nasceu sabendo que o mundo lhe pertence. E daí? Perguntei, tomando um gole do espumante. O sabor era seco, sofisticado, nada como os doces vinhos que eu estava acostumada. Nada, Carril. Só achei que você pudesse querer, sei lá, se apresentar ou algo assim. Balancei a cabeça novamente. Não preciso de contatos por obrigação. Se for para conhecer alguém, que seja por algo real. A noite seguiu seu curso. Dançamos, rimos, tiramos fotos com a cidade iluminada ao fundo. Em algum momento, o garçom trouxe uma pequena caixa de veludo. Dentro, um convite impresso em papel grosso, com meu nome caligrafado em dourado. Convidamos Nast Selesniova para um jantar privado com o professor H. Hanyan durante sua próxima visita a Moscou. Data a combinar. Ao lado, um bilhete manuscrito. Sua curiosidade é rara. Não a perca. HHY. Guardei o convite na bolsa, sentindo as batidas do coração. Não era pelo jantar em si, nem pela honra de ser notada por alguém como o professor HU. Era pela confirmação de que, às vezes, as portas se abrem quando menos esperamos, não por sorte, mas porque estamos no lugar certo, sendo quem realmente somos. No táxi de volta, Lera apoiou a cabeça no meu ombro. Você acha que a Vi vai te odiar ainda mais agora? Perguntou sonolenta. Olhei pela janela, onde as luzes da cidade se misturavam ao céu noturno. Não sei, respondi. E sabe, não ligo mais. Porque pela primeira vez eu tinha algo que ela nunca poderia tirar de mim, a certeza de que meu caminho não era definido pelos limites que os outros tentavam impor. Era definido por mim. E esse caminho, agora eu sabia, levava muito além daqueles salões de vidro e das festas caríssimas. Levava a Pequim, a editorias internacionais, a histórias que ainda estavam por ser contadas. E eu estava pronta para contá-las. A vida valia a pena ser vivida. Entramos em uma sala separada com janelas panorâmicas, onde uma mesa já estava posta à nossa espera. Nastia, como você conseguiu isso? Lera me olhava com os olhos arregalados. Sério, onde arrumou o dinheiro? Isso deve custar uma fortuna. Afundei na poltrona junto à janela e senti, pela primeira vez naquela noite, o peso do corpo relaxar. Nas férias de inverno, estive em Pequim, comecei, com calma. O professor Agal me convidou para apresentar meus trabalhos aos colegas dele do Ministério da Educação. Depois recebi uma ligação de uma grande empresa estatal chinesa, especializada em projetos internacionais. E o que eles ofereceram? Kolya se inclinou para a frente, a curiosidade estampada no rosto. Um contrato. Primeiro, uma bolsa generosa para continuar meus estudos em um programa de dupla diplomação. Isso significa que vou cursar metade do tempo no GIMO e a outra metade na Universidade de Pequim. E após a formatura, uma vaga garantida no escritório deles em Moscou. Os olhares à minha volta eram uma mistura de admiração e incredulidade. O garçom serviu nossas bebidas, e o silêncio se estendeu por um instante, como se eles precisassem digerir aquelas palavras. Já assinou? Kolya assobiou baixo. Sim.
Na semana passada, ainda em Pequim. A primeira parcela já caiu na minha conta. Apontei para o vestido para o salão ao redor. Foi com esse dinheiro que paguei pela minha entrada, e pela de vocês. Pela nossa? Lera franziu a testa confusa. É claro. Vocês acham que eu viria sozinha a um lugar desses? Quis dividir esse momento com as pessoas que estenderam a mão quando tudo parecia desabar. Levantei-me e me aproximei da janela panorâmica. Lá embaixo, Moscou noturna se estendia em um mar de luzes, milhões de pontos brilhantes, cada um representando uma vida, um sonho, uma decepção. Cada um, uma história. Sabem qual é a coisa mais estranha? Perguntei, sem me virar. Há um ano, meu maior sonho era apenas me formar e conseguir um emprego em algum jornal regional. Achava que aquilo era o máximo que eu poderia alcançar. O reflexo das luzes da cidade dançava nos vidros enquanto eu continuava. E agora, o mundo se abre diante de mim de um jeito que eu nem ousava imaginar. Tudo porque você aprendeu chinês? Kolya brincou, tentando aliviar a emoção no ar. Não só por isso. Sorri quase para mim mesma. Mas porque não desisti. Quando a Vika e seu grupinho tentaram me quebrar, eu poderia ter me fechado, parado de participar da vida universitária, apenas cumprido tabela, por 5 anos e voltado para casa com um diploma vazio nas mãos. Em vez disso, escolhi lutar. Não contra eles, contra mim mesma. Contra a versão de ontem que achava que não era capaz. Do lado de fora, as luzes da capital piscavam e eu sabia, em algum lugar daquele salão principal, Vika devia estar discutindo com a segurança, insistindo que houve um engano. Em algum canto, o Genia não conseguia acreditar que uma garota do interior estava na área VIP enquanto ele não. Mas suas opiniões não tinham mais peso. Eu não havia ganhado apenas uma festa ou o direito de sentar no 55º andar. Havia ganhado o futuro, meu futuro, construído com as próprias mãos, feito de teimosia, conhecimento e a crença obstinada de que eu merecia mais do que me diziam. E aquilo era só o começo.